Galera, dando continuidade aos nossos tópicos de filosofia política. Olha só, Aristóteles, como vocês já sabem, é um filósofo fundamental de um ponto de vista da história da filosofia política. Aristóteles, pensador que foi discípulo de Platão, escreveu uma obra tão somente sobre filosofia política, chamada A Política. Olha que título difícil de você lembrar. Nesta obra, encontra-se a definição clássica que ele apresenta ao conceito de homem, em que ele diz, olha, o homem é um animal racional político e social por natureza. Pessoal, olha só. Que o homem é racional, você já viu, você já sabe, não é? Tratava-se, então, aqui trata-se de apresentar o homem como um ser dotado de uma capacidade racional, a partir da qual o distingue de todos os outros animais da natureza. Tá? Esse aspecto racional possibilita, então, a linguagem discursiva para que o homem justamente desenvolva ele se desenvolva tanto segundo um aspecto social quanto segundo um aspecto político. Então, por exemplo, o Aristóteles vai colocar assim na obra Política, olha, a cidade, a comunidade, etc. Tudo aquilo que é coletivo, seja também a família e por aí vai, são construções naturais. Olha o que está falando aqui, por natureza, naturais. Tá? Tá, o que quer dizer isso? Segundo a natureza humana. Não são artificiais, não é? Como, por exemplo, este apagador é uma construção artificial. Não é? Este jaleco é uma construção artificial, este quadro é uma construção artificial. Para Aristóteles, a cidade, a comunidade, a coletividade, que formava então a comunidade, não é? Posteriormente então os pequenos núcleos que seriam as famílias e por aí vai, tudo isso, galera, é vista por Aristóteles como elementos que advêm da natureza do ser humano. Eu estou colocando aqui do ser humano, mas eu quero fazer assim uma observação fundamental que certamente aqui quem já estudou gênero e sexualidade sabe que o Aristóteles, neste contexto aqui, quando ele diz homem, ele não está aqui incluindo mulheres, crianças. A verdade é essa, tá? Sejamos justos aí de um ponto de vista da história da filosofia, tá? Hoje os materiais didáticos eles têm mudado, eles falam, olha, o ser humano é um animal racional, sei lá, vou lecionar uma aula sobre Aristóteles, o ser humano e tal, aquela coisa toda. Só que a gente sabe que
segundo a própria história do gênero e da sexualidade, a gente sabe, como diz aí a pensadora contemporânea Judith Butler, Aristóteles vivia um contexto, não só Aristóteles, se você coloca até lá no século XVII, por exemplo, René Descartes, se referia à palavra homem. O homem é um animal racional, no caso do Aristóteles, ou Descartes, o homem tem a capacidade racional, como você já viu comigo, ou seja, distinguir o verdadeiro do falso, de bem julgar, etc. Não é? Então, assim, isso é fundamental que você entenda, beleza? Tanto que, assim, falando então do homem, e agora vamos afunilar mais, vamos estreitar mais. Falando do cidadão para Aristóteles. Cidadão. Todo homem era cidadão? Não, não era. Tá? Não era cidadão. Tudo bem? Não era. Cidadão. Vou colocar aqui. Agora que não eram membros da cidadania. Tá? Não são membros da cidadania. Quem não são membros da cidadania? Quais pessoas não são membros da cidadania? Partes da cidadania, integrantes da cidadania, que não são cidadãos de fato, tá? Artesãos, comerciantes, e os trabalhadores braçais, no caso, sobretudo, por exemplo, escravos. Mas eu irei colocar e trabalhadores braçais. Ok? Por que acontecia isso? Porque o trabalho braçal, sobretudo, era visto por Aristóteles como uma forma de trabalho que embrutecia a alma. Embrutecia a alma. Não é? O ócio, conceito grego, assim, fundamental para nós, era algo que o trabalhador braçal não poderia fazer, o artesão não faria, o comerciante não faria, porque o ócio seria o quê? O ócio seria o tempo oportuno para o indivíduo fazer a reflexão. Então veja, o filósofo tinha o tempo do ócio, tá? Então não era todo mundo filósofo, não é? Não era todo indivíduo que era filósofo, não é? O ser filósofo não era visto como trabalho tal qual se entende hoje o trabalho, não é? No caso, licenciatura, não é? Em que trabalha-se na escola, tem os horários, não é? Por mais que o Aristóteles tenha fundado uma escola filosófica, por mais que o Aristóteles tenha ensinado Alexandre o Grande, não é? Quando criança, que não era o Grande ainda, mas ensinado Alexandre, não é? O Aristóteles ele tinha então o momento do ócio, que seria o momento para a reflexão.
O conceito de ócio para nós hoje já é um conceito pejorativo, né? Já é um conceito que não é visto com bons olhos, não é visto com bons olhos, porque o ócio hoje é uma palavra substituída por outra palavra, no caso a palavra preguiça, pura e simplesmente, não é? Então se a pessoa te fala, olha, eu estou ociosa, não é? Ou no caso, eu estou com preguiça, nossa, estou preguiçosa hoje. Isto é visto de um modo geral de uma forma negativa, já que nós estamos em um contexto atual, e percebam que constantemente eu tenho feito links com a atualidade, porque eu gostaria de tentar vincular você do contexto histórico, político, clássico aí da filosofia com o contexto atual. É importante que você consiga fazer estas vinculações, estes links aqui comigo, ok? Então veja, na atualidade, praticamente não temos tempo para nada, tá? Quanto mais produtivo você mas você é visto como uma pessoa que aproveita o tempo, tá? Então hoje não existe concepção de tempo para o exercício do ócio, tá? Eu sempre cito um exemplo assim bem simplesinho, mas que eu acredito que exemplifica bem o que isso quer dizer, tá? Então veja só, veja o meu exemplo. Um dia lecionando eu falei assim, olha, imagine então que a Maria ligue para a Rafaela e diz assim, olha, Rafaela, telefonou lá para a Rafaela, ô Rafaela, o que você está fazendo? O que você está fazendo e tal? Aí a Rafaela diz, eu estou pensando, não é? A Maria logo pergunta, olha, Rafaela, você está bem? Aconteceu alguma coisa? A Rafaela, não, estou pensando só, ué. Eu estou aqui numa boa, tal, me dedicando à reflexão, né? Fazendo aí um levantamento das coisas que são feitas por mim, analisando, tentando desenvolver aí um sentido para as minhas atividades diárias e tal. Galera, a Maria vai falar assim, olha, Rafaela, não, você não está bem não, olha, ô Rafaela, não, sai dessa fossa, né? Não, vamos sair, vamos ao shopping, vamos passear, vamos... Tá, o que quer dizer isso? Isso quer dizer uma coisa muito simples, não é? O seu tempo tem que ser visto como um tempo produtivo, então... Você vai gastar tempo pensando, né? Ou melhor, né? Você está pensando para quê, né? Qual que é a finalidade do seu pensamento? Qual é a finalidade? Para onde que vai esse pensamento? Qual que é a aplicabilidade do pensamento? Qual vai ser a aplicação de um ponto de vista prático deste pensamento? É isso que, de um modo geral, pensam as pessoas hoje, e é o que a filosofia, é o que, de um ponto de vista filosófico, seria considerado senso comum. Isso seria o senso comum, não é? O senso comum seria isso, tá? Esta visão de que todos os seus pensamentos eles precisam ser destinados não é? Para que tenha progresso, para que tenha revolução, e isso, aquilo, e finalidade, e vai fazer o quê? Vamos utilizar o tempo, não é? Então percebe? Percebe que o que se entende hoje por ócio, tempo, reflexão, são diferentes do que um Aristóteles da vida consideraria tratando-se aí do conceito de ócio. Tudo bem? Dando continuidade, um tema fundamental de A Política de Aristóteles é o tema formas de governo. Aliás, tem um filósofo chamado Norberto Bobbio, tá? Que é um filósofo aí que trabalha com teorias políticas, que justamente
trabalhou aí com este tema de Aristóteles sobre as formas de governo. Bom, Aristóteles vai pontuar 3 formas de governo, tá? 3 formas de governo. Vai pontuar monarquia, aristocracia e a politeia. A palavra politeia remete-se à palavra polis, cidade-estado, tá? Politeia, melhor forma de se entender hoje este conceito grego seria como um regime constitucional. Tá? Pois bem, monarquia, governo de aristocracia de alguns que teriam então capacidades mais apuradas para o exercício da política, e a politeia, que seria o governo de muitos estes membros da cidadania, tá? Então, quem era cidadão, ok? Então, não fica pensando aqui que nessa politeia entraria o escravo, entraria o artesão, entraria, enfim, todos os indivíduos, que não é verdade, ok? Então, é fundamental que vocês entendam isso, tá? Aristóteles vai fazer aquela pergunta, qual seria a forma ideal de governo? Não é? Qual seria a melhor forma de governo? Ele tece algumas considerações, digamos que razoavelmente positivas sobre, principalmente a politeia, tá? Porque na politeia, segundo Aristóteles, você teria a possibilidade de um desenvolvimento melhor, não é? Em relação à desigualdade entre ricos e pobres, tá? Entre elite e desfavorecidos, digamos assim, tá? Então, na politeia teria um ajustamento maior, tá? De um ponto de vista socioeconômico, tá? Então, seria esse o ponto. Agora, as 3 formas de governo, tá? Se não forem corrompidas, são formas de governo que poderiam serem aplicadas, tá? Agora, o que ele vai tentar mostrar em A Política é que cada forma de governo, caso ela seja degenerada e corrompida, você vai ter o quê? Formas de governo que são degeneradas e corrompidas, tá? Então, aí ele vai colocar... vamos fazer a observação aqui. Seguem-se as formas de governo caso sejam corrompidas. Então, a monarquia tornar-se-ia tirania. Então, o monarca tornar-se-ia um tirano. Ora, o que seria um tirano? O tirano seria o indivíduo que colocaria os seus interesses egoístas, não é, acima do povo. Tá? Seria esse o ponto. Tá? A aristocracia seria, então, um caso
corrompida, tornar-se-ia a oligarquia. Tá? Oligarquia. Então, alguns que iriam se corromper durante o exercício do poder governamental. A politeia, aqui que gera-se um pouco a polêmica. Tornar-se-ia democracia. Caso, então, houvesse então, esse aspecto aí de corrompimento moral político. Só que a democracia, esta palavra para nós, ela tem um outro sentido, já que nós vivemos em uma democracia, tá? Então, a palavra democracia aqui está sendo trabalhada com uma conotação pejorativa. Conotação pejorativa. Certo? Tudo bem? Então é basicamente isso. A palavra democracia, de forma pejorativa, então vamos tentar entender a atualidade, tá? Então agora, atualmente, na atualidade. Tá? Então, na atualidade, o conceito pejorativo referente ao modelo democrático de governo consiste em demagogia. Tá? O conceito pejorativo referente ao modelo democrático, referente à democracia, forma de governo. Conceito pejorativo é demagogia. Então, quando eu digo hoje, olha, aquele político é um demagogo, tá? É um elogio? Não, é uma crítica. Eu estou falando assim, olha, aquele fulano lá, aquele sujeito, aquele político fala bem, fala que é um democrata, fala que dialoga com o povo, fala que escuta, fala que atende a população. Ah, aquele cara lá é um demagogo, tá? Então ele só convence o pessoal e depois ele faz o que ele quer fazer, não é? Tá? Esse é o ponto, tá? Isso seria o demagogo, tá? Então isso seria, hoje, não é? Ao invés de uma democracia, não é? Porque a democracia de um ponto de vista teórico-político, a democracia é uma forma de governo excelente, tá? Mas, de forma pejorativa, a demagogia, tá? Tem material didático que, ao se referir à forma de governo politeia, coloca democracia e aí, no sentido pejorativo, coloca demagogia. Eu estou aqui adotando uma nomenclatura, que é uma nomenclatura que aparece para você no livro didático Filosofando, tá? E aparece também em Convite à Filosofia da Maria Helena Chauí, que na última nova edição, agora, na mais recente, utiliza-se o título Iniciação à Filosofia, que seria a nomenclatura, na verdade, tradicional, porque seria a nomenclatura aristotélica. Beleza?